bem? Meu nome é Andréia Aguilar, sou professora de matemática e hoje nossa aula será sobre frações geratrizes. Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula hoje, irei ensinar um macete para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Mas antes, vamos rever alguns conceitos. Dízima periódica é um número racional que pode sempre ser escrito em forma de fração. As frações que geram as dízimas periódicas são chamadas de frações geratrizes. O que são frações geratrizes? Frações geratrizes são frações que resultam em dízimas periódicas simples ou composta. Uma dízima periódica é caracterizada como simples quando seu período é simples, ou seja, os números que estão posicionados após a vírgula são sempre os mesmos, repetindo-se em uma sequência infinita. Uma dízima periódica é caracterizada como composta quando apresentar um anteperíodo. Esse anteperíodo é um número que estará posicionado após a vírgula, mas não possui uma sequência de repetição. Quando nós formos fazer os exercícios, esse anteperíodo nós vamos chamá-lo de intruso. Esse anteperíodo ele vem logo após a vírgula numa dízima periódica composta. Bom, pessoal, trouxe aqui para vocês 3 exemplos de dízima periódica simples e 3 exemplos de dízima periódica composta. Encontre as frações geratrizes das dízimas periódicas a seguir. Então, essas 3, elas são dízimas periódicas simples e essas 3, elas são dízimas periódicas composta. Bom, pessoal, antes de fazermos os exercícios, vamos olhar aqui esses 2 macetes. Para cada período, ganha-se um 9 no denominador. Para cada número que não se repete, ou seja, para cada intruso, ganha-se um 0 no denominador. Então, para cada período, ganha-se um 9 no denominador. E para cada intruso, que é a parte que não se repete, né? Que é o anteperíodo, ganha-se um 0 no denominador. Primeiro exercício, 0,555 reticências. Temos aqui uma dízima periódica simples, onde o período é o 5. O período na dízima periódica simples, ele vem logo depois da vírgula. Vimos na aula passada como representar essa dízima periódica sem as reticências. Então, nós podemos representar essa dízima 0,5 com um tracinho em cima do período. Então, pessoal, como eu disse há pouco, para cada período, geralmente eu faço para cada período um meio círculo. Então, para cada período, ganha-se um 9 no denominador. E para cada não período, que geralmente eu faço um meio quadradinho, ganha-se um 0 no denominador. Então, eu vou escrever aqui, ó, período, não período, que nós chamamos de intruso. Bom, se podemos representar essa dízima dessa forma, vamos pegar o número 5, ele é o período. Cada período, ou seja, esse período, ele é composto apenas de um algarismo. Então, nós vamos colocar aqui no denominador 9. Para cada período, ganha-se um 9
no denominador. 5 nonos, eu não posso simplificar essa fração. Então, a fração geratriz dessa dízima periódica, 0,555, a fração é 5 nonos. Segundo exemplo, como podemos escrever essa dízima sem reticências? 0,27 e um tracinho em cima do 27. Por quê? O período aqui, ele é o 27. Então, nós vamos pegar este número, 27. Vocês podem ver que o 27, ele é composto de 2 algarismos. O algarismo 2 e o algarismo 7. Se isso aqui é um período, e eu acabei de falar para vocês, para cada período ganha-se um 9 no denominador, como nós temos 2 algarismos aqui, 2 períodos, vai ser 99. Simplificando, essa fração, ela dá para ser simplificada por 9. Então, indicando aqui que nós vamos dividir por 9, né? 27 dividido por 9 vai dar 3. E 99 dividido por 9 vai dar 11. Então, a fração geratriz, ou seja, a fração que gera essa dízima periódica simples, é 3/11. Outro exemplo, 2,777 reticências. Temos aqui uma dízima periódica simples, onde o período é o 7. Como podemos escrever essa dízima periódica sem as reticências? 2,7 e um tracinho em cima do período. Então, vamos trabalhar exatamente com esse número que nós colocamos aqui. 27 menos... Se a gente tampar o período, o número que aparece aí é o 2. Ele é a parte inteira da nossa dízima periódica. Então, a gente vai subtrair essa parte inteira. Como eu disse para vocês, para cada período que eu represento com esse meio círculo aqui, ó, ganha-se um 9 no denominador. E para cada não período que eu faço o símbolo, é um meio quadradinho, ganha-se um 0 no denominador. Como aqui nós temos um algarismo só, que é o período, que é o 7, ganha-se um 9 no denominador. 27 menos 2, 25. E o denominador a gente repete, que é o 9. Essa fração, ela não pode ser simplificada, porque o 9, ele só pode ser dividido por 3 e por 9. E o 25, ele não pode ser divisível nem por 3, nem por 9. Então, para a gente simplificar uma fração, a gente tem que pegar um número que divida tanto o numerador quanto o denominador. Então, essa é a fração geratriz. 25 nonos é a fração geratriz da dízima periódica 2,777. Outro exemplo, 0,1444, reticências. Como podemos representar essa dízima sem as reticências? 0,14 com um tracinho, cuidado, em cima do 4, que é o período. Então, aqui nós temos o anteperíodo, que nós vamos chamar de intruso, e nós temos o 4, que é o período. Então, nós vamos trabalhar exatamente com esse número que eu representei aqui. A gente ignora a vírgula e o 0. Então, eu tenho aqui, ó, 14 menos... Se a gente tampar o período, o número que aparece é o 1. Então, é menos o 1, que é o intruso.
Para cada período, ganha-se um 9 no denominador. Então, se o 4 é o período, 9 no denominador. E para cada não período, que é o intruso, ganha-se um 0 no denominador. Nós temos aqui um intruso, que é o número 1. Como é apenas um algarismo, 0. 14 menos 1, 13 sobre 90, ou seja, 13/90. É a fração geratriz da dízima periódica 0,1444. Não podemos simplificar esta fração porque o 13 ele só é divisível por 13. 13 é um número primo. Como 90 não dá para ser dividido por 13, essa é a fração geratriz. Outro exemplo de dízima periódica composta: 0,1121212 reticências. Como a gente pode escrever essa dízima periódica sem reticências? 0,112 com tracinho em cima do 12, porque o 12 que é o período. Então, nós temos aqui o período, que é o 12, e o intruso, que é o 1, ou seja, o antiperíodo. Vamos trabalhar exatamente com esse número aqui, que vai ser 112. Se nós tamparmos aqui o período, que é o 12, o número que a gente vê é o 1. Então, a gente vai tirar o intruso, ou seja, menos 1. Para cada período, ganha-se um 9 no denominador. Se nós temos aqui, dois algarismos, então nós vamos colocar no denominador 2 9s. E o intruso aqui, ou seja, o não período é o 1. Como ele é feito de apenas um algarismo, 0 no denominador. 112 menos 1, 111 sobre 990. Olhando para essa fração, dá para ser simplificada. Ela pode ser simplificada por 3. Um número ele é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos der um número divisível por 3. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então, 3 ele é divisível por 3. E 990 também é divisível por 3. 9 mais 9 dá 18. E 18 ele é divisível por 3. Então, vamos indicar que nós estamos dividindo por 3. 111 dividido por 3 vai dar 37. 990 dividido por 3 vai dar 330. Então, 37/330 avos é a fração que gera, ou seja, é a fração geratriz dessa dízima periódica composta. Último exemplo. 2,3565656 reticências. Como a gente pode representar essa dízima periódica sem as reticências? 2,356 com tracinho em cima do 56, que é o período. Então, aqui nós temos o 3, que é o antiperíodo, o intruso, e aqui nós temos o período, que é o 56. Nós vamos trabalhar exatamente com esse número aqui. Então, 2.356 menos, tampando aqui o período, o número que a gente visualiza é o 23. 2 é a parte inteira e 3 é o intruso. Então, nós vamos subtrair, ou seja, nós vamos tirar
o 23. Para cada período, ganha-se um 9 no denominador. Essa dízima, ela tem 2 algarismos que são períodos. Então, aqui vão ser 2 9s no denominador. E o 3, que é o intruso. Então, nós temos aqui apenas um intruso. Ah, professora, a gente não tem que colocar 2 zeros? E o 2? O 2 é parte inteira. Eu não falei nada sobre a parte inteira. A parte inteira a gente só vai subtrair. Eu falei só do quem? De quem? Do período e não período, ok? Então, parte inteira não ganha nada no denominador. 2.356 menos 23 vai dar 2.333 sobre 990. Bom, o 990 ele é divisível por 2. 2.333 não é divisível por 2, então não podemos simplificar por 2. 990 ele é divisível por 3, porque 9 mais 9 dá 18. Se nós formos somar aqui os valores absolutos, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 2, 11. 11 não é divisível por 3. O outro número que a gente poderia dividir é o 9, porque 9 mais 9 são 18, né? Então 18 é divisível por 9. Mas o 2.333, ele não é divisível por 9. Então, como não dá para simplificar, 2.333, 990 avos é a fração geratriz, ou seja, é a fração que gera, que dá origem a essa dízima periódica composta. Espero que vocês tenham gostado aí do macete, né? E tenham aprendido. Treine um pouquinho, faça alguns exercícios para ver se vocês realmente aprenderam esse macete. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da explicação e tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do meu e-mail, andreaaguilarmatematica@gmail.com. Ah, compartilhe com seus amigos e não deixe de tocar o sininho para receber as notificações. Obrigada e até a próxima aula!